Eusébio da Silva Ferreira foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos e era apelidado de Pantera Negra. Nascido em Moçambique durante a época colonial, brilhou em Portugal pela equipe do Benfica nas décadas de 60 e 70 e ajudou a seleção portuguesa a conquistar a terceira posição na Copa do Mundo de 1966 e jogou profissionalmente de 1957 a 1979. O ex-artilheiro fez em sua carreira um total de 733 gols. Ferenc Puskás é um jogador húngaro que jogou profissionalmente entre os anos de 1943 a 1966, atuando no Real Madrid entre 1958 e 1966. O ex-artilheiro marcou em sua carreira 746 gols. Zico começou sua carreira como jogador profissionalmente de 1971 a 1994 e foi o grande líder na trajetória vitoriosa do Flamengo nas décadas de 70 e 80. O Galinho de Quintino é o maior artilheiro em todos os tempos do estádio do Maracanã e atuou pela seleção brasileira de futebol entre 1976 e 1989, encerrando a carreira de jogador no Kashima Antlers do Japão. O ex-artilheiro marcou um total de 826 gols em sua carreira. Túlio Maravilha começou sua carreira profissional em 1988 no Goiás e jogou até 2014 pelo Araxá. Brilhou atuando pelo Botafogo e defendeu 15 vezes a seleção brasileira entre os anos de 1990 e 1995. O ex-artilheiro marcou um total de 1000 gols em sua carreira. Considerado um dos maiores atacantes de todos os tempos, Romário jogou de 1985 a 2007 profissionalmente, mas sua última partida foi atuando pelo América do Rio, para cumprir um desejo de seu pai. Ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo em 1994. O ex-artilheiro marcou um total de 1002 gols. Franz Binder foi um jogador austríaco que era conhecido pelo apelido de Bimbo e sua carreira como jogador foi de 1930 a 1949. O ex-artilheiro jogou pelo Rapid Viena e além de atuar pela seleção austríaca, jogou na seleção alemã na época da anexação da Áustria à Alemanha. Ele marcou 1006 gols em toda a sua carreira. Pelé jogou profissionalmente de 1956 a 1977 no Santos e no New York Cosmos dos Estados Unidos. O ex-artilheiro, que é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos, pelas suas atuações na seleção brasileira e Santos, marcou um total de 1284 gols. O brasileiro Arthur Friedenreich começou sua carreira profissional em 1909 no Clube Paulista Germânia, hoje com o nome de Pinheiros, encerrando a carreira no Flamengo em 1935. Pela seleção brasileira venceu o Sul-Americano de 1919 e 1922. O ex-artilheiro fez um total de 1329 gols. O jogador alemão Gerd Müller atuou profissionalmente entre os anos de 1963 e 1981 e brilhou no Bayern de Munique e na seleção alemã, encerrando a carreira no futebol dos Estados Unidos. O ex-artilheiro conseguiu marcar ao longo de sua trajetória futebolística um total de 1461 gols. Josef Bican foi um checo-austríaco que iniciou sua carreira profissional em 1928 e encerrou em 1955 no Dinamo Praga. Também conhecido como Pepin, ele teve um ritmo considerável quando conseguiu correr 100 metros em 10,8 segundos, mais rápido do que velocistas da época e tinha muita habilidade com ambos os pés. A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, IFS, concedeu ao ex-jogador a Bola de Ouro como o maior goleador do século passado. O primeiro dos maiores artilheiros do mundo em todos os tempos fez um total de 1468 gols.